Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. Estou vendo aqui uma profecia se cumprindo e está bem adiantada. Muitas tribos que estavam perdidas, certo? É uma profecia que essas tribos que foram dispersas pelo próprio Criador. O Criador mesmo fala que ele dispersou o povo de Israel todinho, ok? E aí ele fala também que ele mesmo vai ajuntar todos na sua própria terra. Uma grande profecia é o retorno desses descendentes, né? Que estão vivendo em outros países, que são judeus. Estão vivendo em outros países, inclusive aqui no Brasil. Existem muitos índios que são descendentes de judeus também. E tudo isso está sendo descoberto. Grande parte das pessoas estão sendo descobertas, né? Das tribos, né? Estão sendo descobertas, sabe por quê? Costumes. Acharam lá na Etiópia a tribo dos Falachas, dos Lembas, né? E viram os costumes deles, um costume igualzinho, algo igualzinho ao costume judaico, tudo igual, inclusive eles falam outra língua lá na Etiópia, mas eles faziam todo o serviço religioso, tudo em hebraico, e outra, no hebraico, arcaico, incrível, né? Aí então o que aconteceu? Israel resgatou todos eles, inclusive tem até filme sobre isso, que foi uma manobra tremenda do governo de Israel, porque não houve acordo na época, e o governo etíope não queria deixar esse povo sair de lá para ir para Israel. E Israel, quando confirma que é da descendência de tribos de Israel, Israel considera como povo de Israel, e não tem conversa. Israel busca em qualquer lugar. E está aí os da Etiópia. Israel buscou, resgatou eles com as forças armadas, levou tudo para Israel. Hoje existem muitas outras tribos sendo descobertas, mesmo na Etiópia, né? E também estão indo, só que hoje tem algum acordo, alguns estão indo, tá? Mas é lento, né? Na Índia, por incrível que pareça, né? Existe uma passagem em Reis, né? 17:6, ok? Que fala sobre o povo de Israel ali em Shomron. Shomron é Samaria, certo? Onde eles foram dominados, foram sequestrados pelo rei, né? E foram mandados para a Síria, dali dispersaram para diversos lugares, ok? Deus tinha um plano nessa dispersão, tá bom? Não é à toa não, tá? Olha bem o que eu vou mostrar para vocês, olha só. No nono ano de Oséias, o rei da Assíria capturou Shomron, Samaria, né? E toda a região ali, né? Ele deportou os israelitas para a Assíria e estabeleceu-os em Alá, no rio Abor, no rio Gozan e nas cidades de Média. Reis 17:6, ok? Agora veja bem o que aconteceu para chegarmos até aqui. Olha só, Manipur, Índia, 19 de setembro de 2021. Com muitos judeus ao redor do mundo, a comunidade Benei Menashe. O que é Benei Menashe? São filhos de Manassés, tá bom? Filhos de Manassés. Então tem a tribo de Manassés. E no hebraico é Menashe, tá bom? Então Binei é filho, ou filhos, né? Binei Menashe, do nordeste da Índia, está se reunindo para celebrar o Sukkot esta semana. Eles não foram ensinados isso, já era um costume deles. E quando alguém vê, né? Opa, peraí, vocês estão fazendo isso por quê? É um costume nosso. Não, esse costume veio de Israel. Então aquilo ali é povo de Israel. Outras coisas, né? Existem costumes tremendos. Aqui no Brasil mesmo, principalmente, né? O maior foco ali no Nordeste,
Muitas pessoas têm certos costumes, que nem o costume de varrer a casa, nunca varrer para fora, ok? Isso é um costume judaico. Isso é um costume judaico. A grande maioria das famílias nordestinas tem esse costume. E muitos outros costumes. Aquele oratório que tem um santo, na verdade, aquilo ali, a origem daquilo ali era justamente um oratório onde guardava-se a Torá, o rolo da Torá. Quando houve a perseguição, onde eles pegavam, né, na Inquisição, pegavam os judeus, né, e eram deportados para a Europa, lá não tinha, o julgamento era sempre condenação, certo? Eram condenados e mortos, todos os seus bens eram confiscados, ok? Aí o que aconteceu? Eles começaram a colocar uma imagem na frente e no fundo, um fundo falso, né? Na parte de trás, um fundo falso onde eles guardavam o rolo da Torá. E assim conseguiram enganar as autoridades muito tempo, muito tempo. Quando eles viam o oratório, muito bonito isso aqui, mas na verdade eram os judeus que faziam aquilo para poder continuar, certo? Com a sua cultura, com a sua fé, ok? Tem muita história aí por trás de tudo isso, tem muita coisa, tá bom? Então presta atenção, olha só, em suas orações festivas, né, os Binei, os filhos de Manassés, ofereceram um apelo especial para realizar seu antigo sonho de fazer aliar a Israel durante o ano que se iniciava. O que é aliar? É voltar para Israel, retornar, subir para Israel, ok? Fazer aliar significa voltar para Israel, as tribos retornando para Israel, é o sonho deles. Aí existe alguns órgãos, né, que ajudam, estão ajudando, mas são muita gente, né? Então é dispendioso. O governo dá o apoio, tá bom? Mesmo nos confins do Nordeste da Índia, os Binei Menashe, os filhos de Manassés, né, continuaram a manter a antiga tradição de construir Sukkah, na verdade é Sukkah, né? Sukkot seria plural, né? Então, eles constroem justamente nesta época, não falha. O que os judeus fazem no mundo inteiro, que é a festa de Sukkot, a festa das cabanas, conhecida aqui no Brasil, né? Então, eles também fazem na mesma época, não tinham sido ensinado. É um costume que já vem de raiz, ok? Em homenagem ao festival, disse o fundador e presidente da Shavei Israel. O que é Shavei Israel? Um órgão que ajuda, né, a levá-los para Israel, que é o Michael Freund, né? Esperamos fervorosamente que no próximo ano eles sejam capazes de fazê-lo em Israel, estejam em Israel. Tá aqui, ó, mostrar aqui essa primeira parte, eles aqui, ó, construindo as cabanas para fazer a festa das cabanas, tá bom? E o teto da cabana, ele tem que ser móvel, de uma forma que você possa ver o céu, tá? Para lembrar os tempos no deserto, que o povo de Israel esteve no deserto e deitavam-se nas cabanas e o céu era aquele ali, tá bom? Então, esse é um costume, é uma festa bíblica ordenada, inclusive, tá bom? Não é por acaso. Tá aqui, ó, nesse estilo aqui, essa é bonita, essa cabana aqui. Então, você tem que se alimentar, muitos dormem e tudo, mas pelo menos se alimentar e permanecer parte do dia, estudar a escritura, né, e exaltar o Criador aqui dentro, tá bom? Os Binei Menashe, ou filhos de Manassés, afirmam ser descendentes de uma das 10 tribos perdidas de Israel, ok? Que é a tribo de Manassés, né? Que foram enviadas ao exílio pelo Império Assírio, aquele texto bíblico que eu li lá, certo? Pelo Império Assírio há mais de 27 séculos, certo? Seus ancestrais, você vê que eles mantiveram a história entre eles ali, na comunidade. Seus ancestrais vagaram pela Ásia Central e Extremo Oriente por séculos antes de se estabelecerem no que hoje é o Nordeste da Índia, certo? E tem outras tribos lá dentro da Índia mesmo, viu? Antes de se estabelecer então lá dentro do Nordeste da Índia, ao longo das fronteiras da Birmânia e Bangladesh.
Ao longo de sua estada no exílio, os Bnei Menashe continuaram a praticar, né, o judaísmo. Muita gente encara o judaísmo como uma religião. Na verdade, é uma cultura baseada na escritura, cultura de vida, né? Então, é praticar a prática da escritura, da Torá. Isso é judaísmo raiz mesmo, né? Então, assim como os seus ancestrais faziam, incluindo a observância do Shabat, certo? A guarda kosher. O que é guarda kosher? Alimentação pura, alimentação apropriada, tá bom? Então tá aí, né? A celebração dos festivais, aqui da tradutor, né? É a celebração das festas. Quais são? As festas bíblicas. As festas bíblicas, certo? E o cumprimento das leis de pureza familiar. Aí tem muitas leis de banho, né? O banho, certo? E tanto o homem, a mulher, e tem um monte de regras, né? Eles continuaram a alimentar o sonho de um dia retornar à terra de seus ancestrais, à terra de Israel. É incrível que pareça que nos últimos anos o que tem acontecido é isso. Muitas pessoas de muitas tribos estão sendo descobertas, porque Deus prometeu que Ele mesmo arrebanharia o seu povo de novo e os levaria de volta para Israel. Nós vemos em países aí, países ricos, né, em que muitos estão lá tranquilos, folgados, sossegados, né, muito bem financeiramente, em países ricos, né, e começou a haver grande perseguição, começou a haver uma discriminação terrível e forçando muitos a retornarem para Israel. Tá bom? Não importa a forma, a profecia se cumpre. Como diz a Bíblia, a minha palavra não volta para mim vazia, antes faz tudo aquilo para o qual eu a designei. Ok? Então, se Deus determinou, está determinado. A fórmula é só Ele que sabe, mas que vai cumprir, vai. Ok? Então tá aqui até agora a Shavei Israel, que é essa organização que ajuda muito, né? Tornou o sonho de Aliá, que é o retorno para Israel, né? A imigração para Israel, né? Possível para mais de 4.500 pessoas, olha. Isso é dispendioso, não é fácil não. Fora isso, tem outras coisas também, né? Porque a pessoa quando chega em Israel, ele tem recursos também para ajudar. Como eu falei, o governo entra com uma parte auxiliando, mas a grande maioria são doações do mundo inteiro, certo? Para ajudar essas pessoas a retornarem, né? Então tá aqui, 4.500 Bnei Menashe, filhos de Manassés, né? E planeja ajudar a trazer mais membros da comunidade para Israel. Essas pessoas são reconhecidas e recebem a cidadania israelense, porque foram tribos que foram dispersas no passado e hoje estão retornando, eles são israelitas, tá bom? Atualmente existem 6.000 Bnei Menashe, conhecido lá na Índia, né? Aguardando o seu retorno à pátria judaica. Então estão sendo catalogados, né? E estão aguardando o retorno para Israel. Isso é o cumprimento de profecia para o fim dos dias, viu? É para o fim dos dias. Está aqui uma grande prova de que nós estamos chegando no final dos dias. Uma grande profecia se cumprindo. E isso diz respeito não é somente a Israel, não. Isso é um alerta, um aviso para o mundo inteiro. As festas bíblicas são tempos apontados. Se você prestar atenção nas festas bíblicas, elas apontam sempre para o cumprimento de profecias. Nos indicam, é como uma bússola mostrando, olha, estamos chegando no fim. Tudo se aproxima. E não só eu estou falando. Grandes rabinos, excelentes pastores, gigantes aí da teologia, estão na mesma situação. Estamos no final, chegamos no final. As profecias estão se cumprindo e outra, de forma acelerada. Ok? Então prepara o teu coração. Arrependei-vos é a ordem para o final dos tempos.
E a ordem não é para esse ou para aquele, é para todos. Arrependei-vos. Todos nós temos do que nos arrepender. Não temos nada para nos exaltar. Nós só temos para exaltar o Criador. O único que nos exalta é o próprio Criador. Então, vamos exaltar o seu nome, louvá-lo, engrandecê-lo e nos arrepender. Por quê? Porque o momento está chegado. Chegou esse momento e nós temos que estar preparados. E a maior preparação é o arrependimento. Tá bom? Oração, jejum. Joelho no chão, jejum e oração. Essa é a chave de toda vitória. Shalom, um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. E tá aí, ó, mais uma profecia. Amém? Deus abençoe a todos.